Já parou para pensar que nós já nascemos introduzidos numa sociedade, né? Num ciclo. Eu falo que é um ciclo, porque nós nascemos, crescemos, nós vamos para a escola, né? Nós buscamos uma profissão, nós somos inseridos no mercado de trabalho, aí depois nós casamos, temos filhos e volta aquele ciclo. Mas será que isso realmente é da vontade de Deus? Será que realmente é isso que Deus instituiu, estabeleceu para nós como pais? E essa é a mensagem hoje para você mãe, para você pai, ou para você que caiu nesse vídeo e tem um desejo de constituir uma família, para trabalhar com prevenção, isso é muito importante, né? Se você deseja, ou se você casou já e está pensando em ter filhos, que criar os seus filhos no fundamento da palavra do Senhor, você fica aqui comigo até o final. Esse assunto é um assunto que queima muito meu coração, que é falar sobre educação de filhos, falar sobre família, mas tem coisas que me entristecem muito. Eu fazendo algumas pesquisas, estudando sobre isso, a maioria das estatísticas e pesquisas, como eu disse, eles trazem o mesmo resultado quando o assunto é a ausência dos pais ou a pouca participação deles no desenvolvimento e na educação dos filhos. E a maioria das pesquisas, o resultado era quase igual. Tudo isso era associado a depressão, ansiedade, baixa autoestima, problemas de relacionamento, baixo desempenho escolar e entre outros problemas emocionais. E eu não estou aqui dizendo que todos esses problemas é culpa do pai, da mãe, da ausência, dessas coisas. Não estou dizendo. Existem muitos fatores, muitas coisas que levam as pessoas a terem esse tipo de problema. Mas eu creio que muito dessa falta, desse fundamento que é o pai, que é a presença do pai e da mãe, colabora para que isso venha acontecer. Mas como nós, então, precisamos trabalhar? Será que esse ciclo que nós estamos inseridos, como eu disse, esse ciclo, será que realmente é isso? É por aí? Eu queria primeiro fundamentar. E nesse vídeo, uma coisa que eu vou falar muito é sobre fundamentos, sobre alicerce. Toda hora eu vou estar falando sobre isso, tá, gente? Mas eu quero que você, fique comigo até o final para você analisar se você é mãe, se você é pai e para você refletir se você é um jovem ou se você é recém-casado, pretende ter filhos, se realmente é esse o caminho que você quer seguir, o caminho que a maioria das pessoas estão seguindo. Será que a palavra nos direciona? Será que a palavra nos mostra que esse é o caminho? Eu queria abrir com vocês a palavra do Senhor no Salmo 127, esse salmo. Ele é, gente, a nossa base, a nossa casa, é algo que sempre nos faz lembrar daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, aquilo que Ele já fez também. Então vamos lá comigo? Salmo 127, a partir do 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente para alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Aqui ele fala de uma construção, Eu acho muito interessante que a Bíblia, ela usa muitas coisas naturais para representar as espirituais. Eu sempre falo isso, E aqui ele fala uma construção. E ele está aqui falando sobre a família, porque depois lá, a partir do versículo 3, você vai entender. A nossa família é uma construção. E quando os filhos vêm, é tempo de fundamentação. E a gente precisa entender que esse tempo de fundamentar, de trazer alicerces, a gente precisa estar olhando para o Senhor. Ele é o mestre, Ele é o construtor. Nós só estamos ali para trazer a edificação, como diz aqui. E nós precisamos descansar se Ele for a base de tudo. E aqui, no versículo 3, ele fala algo que nos faz refletir muito, que é: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma herança, gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você ficasse sabendo, que um parente seu, mãe, pai, não sei, deixou uma grande herança para você, mas uma herança, assim, muito grande mesmo, um grande valor, Você deixaria essa herança, esse valor alto, na mão de terceiros? Você deixaria com qualquer pessoa? Eu não deixaria. Se é um valor alto, se é algo que foi deixado para mim, eu iria pensar, analisar, precisaria cuidar daquilo que foi deixado para mim. E a palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor. Nós não podemos terceirizar, não podemos deixar na mão de outros. O Senhor nos confiou isso. É nossa responsabilidade, pai, é nossa responsabilidade, mãe. A direção, a disciplina. Bom, eu vou trazer esse fundamento, para você entender melhor o que eu tô querendo dizer. Mas vamos lá, então, abrir em Deuteronômio 6,
Eu acho que a maioria de vocês, né, já ouviu muito falar sobre isso aqui, mas se você não ouviu, é muito importante. Eu vou pegar minha Bíblia para você aqui tá estudando junto comigo. Deuteronômio 6, a partir do 4. Vamos lá? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Primeiro ponto muito importante. Aqui ele está dizendo, ó Israel, ouça, né? Ame o Senhor. Ele está dizendo aqui, eu posso, né, trazer para nós como família aqui, que esse é o tema que a gente está falando sobre filhos, que essa palavra que agora inicial é para nós pais. Eu vejo que muitos dos conflitos, né, da dificuldade com a educação de filhos, ele revela muito o coração, o nosso coração como mãe, o nosso coração como pai. Nós precisamos estar com os olhos fixos no Senhor. Nós precisamos viver isso aqui, ó. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Não tem como a gente exigir dos nossos filhos se nós não estamos fazendo isso primeiro. Se nós não estamos ouvindo do Senhor. Nós não temos como estabelecer algumas coisas dentro de casa se os nossos olhos não estão fixos nele. Como é que nós vamos saber aquilo que Deus tem para os nossos filhos se a gente não estiver com os ouvidos sensíveis a Ele? Porque senão a gente vai fazer com a força do nosso braço. Lembra que eu falei? É uma construção. E não somos nós quem vamos fazer as coisas. Tem a nossa parte sim, tem a nossa participação, com certeza. Mas a gente precisa ouvir do mestre da construção. Senhor, o que eu preciso fazer agora? Qual é o próximo passo para edificar essa casa? Ele quem vai dar as coordenadas. Então, nós precisamos estar com o coração alinhado com o Senhor. Então, mãe, pai, você está com o coração alinhado com o Senhor? Você tem olhado para o Senhor? Seus filhos têm visto isso? Que a nossa casa precisa ser esse ambiente onde nós, primeiramente, somos o exemplo. Nós precisamos encarnar a palavra do Senhor. E aí depois vem, versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Por isso que eu falo que tá falando para os pais, né? Porque tá falando ensine-as para os seus filhos. Em algumas traduções, essa persistência está como inculcar, né? E essa palavra inculcar, eu gosto muito de quando eu tô fazendo o meu devocional, pesquisar, né, a palavra no original. A palavra inculcar, eu não sei pronunciar corretamente, é shalom, alguma coisa assim. Ele significa gravar, repetir. E aí depois ele tem um outro significado que é afiar, tornar pontiagudo, mas essa parte eu vou traz pro lado, tá? Eu vou falar sobre esse afiar pontiagudo num outro momento aqui. Mas, enfim, nós precisamos repetir, nós precisamos gravar isso no coração dos nossos filhos. Mas vamos ver de que forma, então. Como que a palavra de Deus nos instrui como pais a ensinar os nossos filhos? Converse-as sobre elas quando estiver sentado em casa. Ponto, primeira parte. Aqui não tem ponto, vírgula, mas quero parar aqui. Sentado, aqui fala muito sobre tempo de mesa, né? Nós fizemos um vídeo aqui também no canal que fala sobre a mesa, o poder da mesa, o poder desse momento de relacionamento, olho no olho, de você ter o coração dos seus filhos nesse momento de mesa, construir essa relação nesse lugar, né? É muito importante esse tempo. Outro ponto, quando estiver andando pelo caminho, você tem tido tempo, né, de sair com seus filhos, de caminhar com seus filhos. Tem um pastor que ele fala assim, não adianta você dar a bicicleta para o seu filho se você não tem tempo de andar de bicicleta com ele. Depois eu quero falar muito sobre uma pesquisa que falou sobre a linguagem de amor das crianças. O que mais os nossos filhos se sentem amados. Quando é que os nossos filhos se sentem amados? Eu quero falar sobre isso depois também. Então, esse tempo com os nossos filhos, de brincar com eles, de levá-los a contemplar a beleza do dia, mostrar para eles o céu, o passarinho e conversar sobre Deus nesse tempo. Ó como é importante. Quando se deitar e quando se levantar. Isso daqui também eu gosto muito de trazer esse hábito para os nossos filhos. Isso leva para a vida. Por quê? Toda noite eu tenho esse hábito, como eu disse, de colocar os meus filhos para dormir. Nesse tempo a gente faz o nosso momento de oração. É um momento que eles gostam de falar de coisas que está no coração deles. É um momento também de discipulado ali, né? Não tem a ver com somente você sentar e abrir a Bíblia. Mas esse momento onde eles se sentem mais livres, né? Em outro momento eu gosto de trazer as histórias bíblicas, de ler com eles ali. Ou muitas vezes eu conto histórias, eu vou inventando histórias para ele para trazer princípios e valores, e eles amam esse momento. Tem dias que eu tô muitas vezes ocupada e tenho outras coisas para fazer, eu falo assim, gente, hoje eu vou colocar vocês para dormir rapidinho. Eles falam, ai mãe, você não vai contar história. Eles amam esse momento. E o momento de acordar também, né, quando os nossos filhos acordam.
Como que é aí na sua casa? Será que eles acordam e tá aquela correria? Vamos, filho, vamos, troca de roupa, vamos. Ou é o momento onde eles acordam, o café da manhã já tá pronto, tá tudo, a mãe tá tranquila, ou eles te veem acordada de manhã lendo a Bíblia, orando. Como que é? Como que tem sido inculcado na mente dos nossos filhos esses momentos da vida deles? Próximo, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Então, esse momento, né, que realmente muitas vezes vamos ter que sentar para mostrar a palavra, para trazer o evangelho para os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles precisam sim serem evangelizados. Filho de crente não é crentinho, né? Nós precisamos instruí-los ao tempo todo. O nosso ambiente familiar precisa exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos ser esse exemplo dentro de casa, né? Então, isso é um dos fundamentos muito importantes que você precisa refletir. Será que eu estou tendo tempo para construir isso? Isso é o Senhor que está falando para nós. É isso que nós precisamos fazer. Mas agora eu quero complementar, né, como eu disse, aquela parte, né, da palavra inculcar. O que é inculcar também? Não somente gravar, não somente criar esse ambiente onde o nosso ambiente é pedagógico, né? Mas o inculcar, como eu disse, ele tem a ver com afiar, tornar pontiagudo. E vamos voltar lá no Salmo 127? Mas agora eu quero trazer uma ênfase no versículo 4, que eu não vou ler agora, que diz assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como flechas. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas, onde nós precisamos ter um alvo e levá-los a esse lugar, né? Quanto mais nós puxamos a flecha para trás, quanto mais nós protegemos, nós guardamos, nós dedicamos esse tempo, mais eles vão chegar rápido ali no alvo que é Cristo Jesus, né? E nós precisamos afiar também essa flecha, tem um propósito. Então, inculcar faz parte disso, faz parte dessa fundamentação da vida dos nossos filhos. Eu também quero trazer um outro texto bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como eu disse, eu gosto muito de estudar, né, as palavras em original. E aqui quando ele diz, né, criar eles na disciplina, né, essa palavra disciplina no grego, né, o Novo Testamento é grego, é paideia, não sei se é paideia, enfim. Mas o que ele significa no original? Educação, formação do caráter, treinamento moral e intelectual, disciplina que forma uma pessoa, formação completa, integral. Olha só que interessante, né? Ele fala para nós instruir os nossos filhos na disciplina do Senhor. E essa disciplina é formação integral. Não é somente formação física, não é somente um cuidado dos nossos filhos, né? Não é somente você chegar em casa, dar banho, né? Ver se os dentes estão bem limpos, ver se a roupa tá limpa, ver se eles estão bem alimentados. Nosso papel como pais não é somente isso, gente. Se você tá chegando em casa e só tá cuidando dessa parte dos seus filhos, alerta, tome cuidado. A Bíblia não diz que o nosso papel é somente isso. E isso é o mínimo que nós devemos fazer. Nós precisamos trazer esse cuidado. Esse é um cuidado básico, gente. Isso é básico. Mas ele está falando de uma disciplina integral. Ele está falando de físico, ele está falando de emocional. Nossos filhos precisam do afeto. E os nossos filhos precisam do espiritual também. Não somente cuidar do nosso coração do nosso filho, mas também como que está o espiritual dos nossos filhos. É nossa responsabilidade. Esses 3 pilares dos nossos filhos precisam estar muito bem estabelecidos. Lembra desse pilar, gente, para a gente construir esse fundamento da vida dos nossos filhos. Quando nós estamos ali sentando com eles na mesa, como ali diz Deuteronômio, nós estamos cuidando do coração deles, as emoções. Quando nós saímos ali para brincar, nós também estamos não somente ensinando eles, não somente trazendo esse lado espiritual, não somente nós estamos trazendo o físico, né, fazendo uma caminhada, brincando, mas nós também estamos trazendo esse cuidado emocional com os nossos filhos. Eles se sentem muito amados. Então, eu quero trazer também essa estatística já, esse estudo, né? Que aquele autor que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, ele fez uma pesquisa, né? O que mais as crianças se sentem amadas. E, gente, 95% das crianças diz que elas se sentem amadas brincando com elas. Quando nós brincamos com os nossos filhos, é o momento que eles se sentem mais amados. E eu fiz esse teste aqui em casa, sabia? Faz aí na sua casa com seus filhos. Eu perguntei, filhos,
Eu perguntei pros meus dois, né, que o que tem 8 e o que tem 5. A minha filha mais velha já é outra coisa, mas essa linguagem de amor é pra crianças, né? Eu perguntei, filho, o que a mamãe faz que vocês mais se sentem amados? Aí eles, mamãe, quando você brinca. O pequeno, né? Eu falei, e você, Samuel? Ele, quando a mamãe brinca. Então, assim, às vezes eu penso que se eu tiver fazendo outra coisa com eles, ali, aquele momento da noite, é muito importante pra eles, né? Mas quando eu tô brincando com eles, é o momento que eles disseram que mais se sentem amados. Então, a gente tá cuidando ali da emoção dos nossos filhos, né? Então, esses pilares é muito importante da gente construir e avaliar, né? Então, avalie físico, emocional e espiritual. Né? O espiritual fala justamente desse tempo de devocional, esse tempo de intercessão, ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar, né? Provérbios fala isso. Então, analisa, gente. Analisa agora aí se realmente você tem conseguido fazer isso. E agora eu quero deixar uma pergunta pra vocês, né? Eu trouxe esse fundamento aqui, na verdade, eu queria trazer mais coisas aqui sobre a educação da criança, o desenvolvimento infantil. Eu não gosto de ficar falando aqui, mas eu me formei em pedagogia, como isso foi importante pra mim, trazer esse conhecimento, né? Sobre as fases, né, dos nossos filhos, o que acontece em cada fase. Por isso eu quero depois fazer um vídeo falando sobre isso, porque esse conhecimento trouxe muita direção pra mim também, para que isso na verdade só complementou, só fortaleceu aquilo que a Bíblia já estava dizendo para mim, né? Ele só trouxe assim mais estratégias para mim poder fundamentar muito bem essa fase dos meus filhos. Mas a pergunta é, será que nós, vivendo esse ciclo, como eu disse no início, né? Que nós trabalhamos, nós constituímos uma família, continuamos esse ciclo de trabalho. Será que, né, uma mãe, vou trazer a mãe primeiramente, né? Geralmente é a mãe que pode dedicar mais tempo, né, nessa construção dos filhos, mas não tô negligenciando o pai, porque depois meu esposo também vai fazer um vídeo falando sobre a importância da presença do pai, da paternidade. Mas enfim, muitas mulheres trabalhando, né, entre 6 a 8 horas por dia, né, e os pais muito mais, logicamente, mais de 12 horas até. E os nossos filhos, né, na escolinha, tem crianças que ficam em torno de 6 a 10 horas ou até mais horas na escola, em creche. E a minha pergunta que fica será que nós conseguimos trazer esse fundamento? Será que nós conseguimos construir esses pilares na vida dos nossos filhos com tão pouco tempo? E com todo esse tempo, os nossos filhos dentro de uma creche ou até escola? Eu não tô aqui dizendo que você precisa fazer homeschool. Você tá fazendo homeschool, então a gente está querendo dizer que a gente precisa fazer homeschool. Não estou dizendo isso. Então você tá dizendo que a mulher ela tem que ficar em casa, não tem que trabalhar. Não, eu também estou dizendo isso. Estou dizendo que para cada família avaliar e analisar. Sabe por quê? Como eu sempre falo, né, que nós falamos sobre prioridades. Muitos pais falam que, meu filho é prioridade. Só que prioridade, gente, não é aquilo que a gente fala da boca pra fora. Prioridade é aquilo que nós gastamos tempo. E o Senhor, Ele foi me ensinando muito a respeito disso. Por isso que hoje eu falo muito sobre isso, fundamento muito sobre isso. Quando o Senhor começou a me mostrar esses pilares, mostrar esses fundamentos sobre educação de filhos, o meu papel, minha responsabilidade como mãe, desses pilares, desses fundamentos, eu falei, Senhor, eu quero priorizar, quero investir, quero gastar tempo nesse fundamento. Porque não é garantia, gente. Você tá dizendo então que se eu fizer isso, é garantia que os meus filhos jamais vão se desviar, que eles vão andar no caminho? Não. Tô dizendo que essa é a nossa responsabilidade. Agora, nossos filhos, eles vão mais pra frente escolher qual o caminho que eles vão seguir. Mas é nossa responsabilidade, como pais, como cristãos, fazer isso. E eu falei, Senhor, como que eu posso então fazer isso? Porque eu preciso trabalhar, preciso ajudar meu esposo, nós temos planos, nós temos projetos. E o Senhor falou justamente isso, prioridade é prioridade. Se nós temos uma prioridade aqui, as coisas em volta, elas têm que girar em torno disso. Nós não podemos abrir mão disso. Então, quando você disse que a sua família, os seus filhos é prioridade, a partir daí, então que você tem que se movimentar. Por exemplo, quando meu segundo filho Samuel nasceu, e agora que eu percebi que eu nem me apresentei, se você não me conhece aqui agora, se caiu de paraquedas, não me conhece, meu nome é Meire, sou mãe de 4 filhos, a minha filha mais velha hoje tem 17, o meu segundo tem 8, o meu terceiro tem 5 e a minha caçula tem 1 ano e 10 meses. E eu e meu esposo, nós temos mais de 20 anos de casado e somos discípulos de Jesus.
Mas enfim, quando eu fiquei grávida desse meu segundo filho Samuel, que hoje tem 8, nós morávamos num apartamento da prefeitura. O apartamento era bem pequeno, mas pra nós, que era até então 3, né? Eu, minha esposa e minha filha, era muito bom, era bem confortável. Mas aí veio meu segundo filho Samuel, aí veio meu terceiro filho Davi, e aquele lugar começou a ficar muito pequeno. E eu queria que eles tivessem espaço, eu queria que eles tivessem uma varanda grande pra poderem brincar, era, né, apartamento, não tinha. E assim, só que se eu pensasse em querer ter um lugar maior, uma casa maior, eu ia ter que abrir mão daquela prioridade que era esse fundamento. Eu falei, não, se eu quiser uma casa maior, eu vou ter que trabalhar e eu vou ter que abrir mão disso. Então não, tudo tem que girar em torno dessa minha prioridade. Então eu falei, se o senhor quiser que nós venhamos mudar para uma casa maior, nós vamos mudar sem ter que abrir mão disso aqui. Então, muitas vezes, não somente nessa questão de bens materiais, mas também dentro de mim, sabe? Porque muitas vezes, eu como mulher, né, se você é mãe, você sabe, a gente quer fazer um cabelo, a gente quer ir pro salão, a gente quer fazer a unha, a gente quer comprar roupa nova, a gente quer, né? Nós como mulheres temos essas necessidades, mas o que me trazia consolo era, eu falei, Senhor, essa é a minha prioridade. Eu estou construindo algo que é eterno. Porque eu vi uma frase que diz assim, aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Então eu falei, Senhor, eu vou me apegar a essa palavra e eu quero construir aquilo que é eterno. Então eu tive que abrir mão disso. E o Senhor é tão bom que quando nós vivemos a palavra dele, ele nos dá tantas coisas a mais que hoje, que nem nesse lugar onde eu tô morando agora, o Senhor preparou para nós, é uma casa, não é nossa, nós não compramos, mas é uma casa alugada, nós nos mudamos de cidade, não por causa da casa, nem foi por causa da casa, mas foi por um propósito da igreja que o Senhor preparou esse lugar e hoje nós temos, né, a varanda, nós temos o jardim, nós temos quartos para as crianças brincar e sem precisar abrir mão disso. Né? Não precisei trabalhar para a gente estar numa casa grande. Então, a gente precisa rever também esses princípios e prioridades dentro da nossa família para nós podermos fundamentar sobre isso. É algo que, essa mensagem que nós carregamos é algo que nós falamos muito sobre família, sobre esses fundamentos, né? Quando nós temos filhos pequenos, não é tempo de buscar essas coisas. E eu não tô aqui falando, gente, que construir isso, buscar isso é pecado. Não estou dizendo que você querer ter uma casa maior é errado. Mas a gente avaliar se é tempo ou não de construir isso. Será que se você quer ter essa casa nova, esse carro novo, você não vai estar abrindo mão disso aqui? Isso porque você vai deixar de ser prioridade. Se você buscar outras coisas e não tiver isso aqui como princípio, esse fundamento já não vai ser mais fundamento. E aí, quando chacoalhar isso aqui, ó, vai se espanar, vai sair pra fora, e aí vai ter aquele resultado das estatísticas que eu trouxe, muitas vezes. Não tô dizendo que isso vai acontecer, mas a maior parte dos casos acontece isso. Eu queria finalizar com o estudo, né, como eu disse, eu estava estudando, pesquisando sobre família. Eu achei interessante o estudo, né, que foi considerado um dos estudos mais longos da história, que é da Universidade de Harvard. Não sei se eu tô pronunciando certo, vocês perceberam que tem uma dificuldade com línguas, né? Mas enfim, e o estudo, né, era para eles descobrirem o que levava a pessoa a ser feliz, né? É uma pesquisa, né, uma resposta que vale $1 milhão, né? Mas enfim, eles pegaram algumas pessoas ali e estudou ao longo desses anos e descobriu o que influenciava. O que fazia com que a pessoa se tornasse feliz, tivesse uma velhice saudável, né? E o diretor, né, a pessoa que estava à frente dessa pesquisa, ele agora já é a quarta pessoa, já digamos que é a quarta geração fazendo essa pesquisa. E ele disse, né, eu estava assistindo um vídeo, né, dele falando sobre isso, e ele falou assim que a maioria, né, dos participantes, aqueles que estavam sendo pesquisados, eles acreditavam que fama, riqueza, conquistas pessoais, grandes conquistas levariam eles à felicidade. Só que ele disse que os resultados mostraram outra coisa. E ele falou assim que durante esses anos, né, de pesquisa, disse que o que foi chave para as pessoas se sentirem felizes, pega essa, hein, gente? O que você acha? Foram os relacionamentos. Relacionamentos saudáveis entre família, amigos, comunidade.
Isso levava as pessoas à felicidade, a ser uma pessoa feliz, né? E assim, lógico que nós sabemos que hoje nossa felicidade é Cristo, mas esse estudo pode nos trazer muitas direções, que nem eu falei, eu gosto muito de estudar, trazer o conhecimento, que isso complementa muito mais, né? Então, o que eu entendi com isso? Como é importante essa construção. As pesquisas, a ciência, ela só testifica aquilo que a Bíblia já estava dizendo. O relacionamento. Nossos filhos, eles precisam que nós estejamos com eles. Nós precisamos gastar tempo com eles. Como essa pesquisa mesmo disse, né? Riqueza, fama, grandes conquistas não levaram as pessoas a se tornarem felizes. Então, muitas vezes você acha que você comprar presente para os seus filhos, você trabalhar para construir, para deixar casa, para deixar bens para os seus filhos, você achando que isso é eterno, achando que isso é que você deve deixar para o seu filho. A palavra de Deus conclui, não somente a palavra, mas a ciência concluiu que isso não leva uma pessoa a ser feliz. Então, pai e mãe, eu gostaria sim que você avaliasse tudo isso que eu falei e analisasse a sua casa. A Bíblia diz que nós precisamos, o Senhor Jesus diz que nós precisamos fazer contas, nós precisamos colocar na ponta do lápis, antes de nós tomarmos certas decisões, né? Não sei o contexto que você tá, cada família tem, né, a sua dinâmica, cada família tem a sua realidade, às vezes você tem muitas dívidas, às vezes você tomou decisões que hoje não é viável, você não consegue fazer isso, né? Mas coloque diante do Senhor, Ele é o construtor, né? Se necessário, se arrependa, mas esse é um caminho onde nós pais vamos precisar abrir mão de muitas coisas para construir isso, né? Eu e meu esposo, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas para trazer esse fundamento hoje na vida dos nossos filhos. E eu posso falar com toda certeza e alegria no coração, é a melhor coisa que nós fizemos, né? Porque nós estamos construindo algo para a eternidade para os nossos filhos. E não abriria mão, não me arrependo jamais daquilo que a gente tem construído e direcionado. Eu gostaria de fazer uma segunda parte desse vídeo depois, como eu disse, para trazer, né, sobre a primeira infância, falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante nós como pais sabermos disso. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comente, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, compartilha com aquele pai, com aquela mãe, com aquela amiga, né, que precisa trazer esse entendimento, né, e muito bom se você é um jovem, se você ainda está assistindo esses vídeos para trazer prevenção, isso é maravilhoso, isso é muito bom. E se inscreva no nosso canal, porque esse é o nosso objetivo, né? Trazer, assim, esses princípios, esses fundamentos na construção da família. Porque o Senhor restaurou a nossa casa, a nossa família. Quando, né, um dia nós trazemos um testemunho sobre, né, a restauração da nossa casa. Nós carregamos a marca de Cristo na nossa casa. Nós queremos exalar esse bom perfume. Não somente para nossa casa, mas expandir para fora e edificar o reino de Deus. Bom, obrigada por ter assistido até o final. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.